Olá, neste momento vamos para mais uma aula estudando o Evangelho de João. Esta aula eu gostaria de estar explicando sobre o tema a multiplicação dos pães. Mas antes de nós adentrarmos a nossa aula, quero cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus e que nós possamos aqui interagir no estudo da Palavra de Deus, como nós estamos estudando o Evangelho de João. Então é importante você entender que nós já temos algumas aulas no canal e que você precisa, para assim compreender a aula de hoje, talvez é necessário você dar uma olhadinha nos outros temas que estão no Evangelho de João. A primeira aula, nós temos elas todas enumeradas numa playlist no nosso canal, falando sobre o Conhecendo o Evangelho de João, os milagres que Jesus Cristo operou, e João vai enumerando eles, de forma que hoje seria o tema a multiplicação dos pães, o quarto sinal enumerado por João, o evangelista João. Nós tivemos a primeira aula Conhecendo o Evangelho de João. A segunda, João Batista preparando o caminho para o Senhor. A terceira, nós falamos sobre o primeiro milagre. A quarta, você precisa nascer de novo, o novo nascimento. A quinta, a cura do filho do oficial. A sexta, o paralítico de Betesda. Hoje já é a sétima, elas estão enumeradas. A sétima aula, a multiplicação dos pães. Quando nós temos o texto que está registrado no Evangelho de João, no capítulo de número 6, do capítulo 6, versículo 3 ao 12. Os sinais que Jesus Cristo deixou, os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer na palavra dele, na palavra do Senhor. Vamos então para o tema de hoje, a multiplicação dos pães. Então vamos para a primeira multiplicação dos pães, registrada em João capítulo 6. Destacamos os dois versículos primeiro para mostrar a região onde Jesus Cristo estava quando operou o milagre da multiplicação dos pães. Se dissemos que temos a primeira multiplicação, é porque temos a segunda. Então isso, hoje nesta aula, eu gostaria de mostrar para você aonde os evangelistas escreveram, registraram essa passagem, esse acontecimento. No capítulo 6, versículo 1 e 2 do Evangelho de João, começa assim. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João, capítulo 6, 1 e 2. A região da Galileia, nós temos no mapa essa região que está aqui, né? Região amarela aqui, é a região da Galileia. Observe que também temos aqui a região amarela, Pérea. Essa tetrarquia da Galileia pertencia a Herodes Antipas. Então nós temos essa área aonde Herodes Antipas, que a Bíblia registra. Nós temos outra área que está aqui em vermelho. Nós temos Jerusalém, Judeia, Samaria. Essa é a região onde estava o domínio de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador dessa região, Judeia, Samaria e Jerusalém. Então, nós temos também a região de Decápolis, que seriam as cidades de Gadara, Gerasa e Filadélfia, onde nós estamos aqui, a região Decápolis. Essas Decápolis teriam uma região a qual Jesus operou milagres também, e principalmente em Gadara. Nós temos a região
aqui toda em laranja. Essa é a tetrarquia de Filipe. Quando nós temos aqui também bem próximo, um pouquinho mais a distante, a Cesareia de Filipe. Pois bem, é só para você se localizar aonde está o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades. Na verdade, esse é considerado, a Bíblia diz sobre o Mar da Galileia, mas é um grande lago. Esse lago que está representado entre aqui, nesse primeiro, aonde dá o início, passando pelo Jordão, vendo desaguar no Mar Morto. É só apenas para um caráter de informação, para enriquecer as suas pesquisas e você se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. A primeira multiplicação dos pães, isso quando também a Bíblia descreve sobre Galileia dos gentios. Por que Galileia dos gentios? É interessante você observar algumas profecias messiânicas que nós temos principalmente no livro de Isaías. Vamos lá. Quando a Galileia está situada ao norte de Israel, a oeste do Rio Jordão, em acima do grande lago que leva o mesmo nome. É Isaías 9:1, é chamada de Galileia dos gentios, a terra de Zebulum, de Naphtali, as tribos que nos dias de Josué herdaram a região. Isso pode ser conferido em Josué capítulo 19, versículo 10 ao 16, 32 ao 39. Enriquecendo aí a sua aula para que você possa um pouco mais pesquisar aonde estava a região. É muito importante essa região quando a Bíblia diz sobre as terras de Zebulum e Naphtali, onde porque Jesus foi morar na região ali e ali resplandeceu a luz a esse povo. Galileia nos dias de Jesus. Segundo Flávio Joséfo, tinha cerca de 240 cidades e vilas. As principais eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, que é a capital. Então aqui, mais uma vez, enriquecendo a questão do lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, nós temos este grande lago que está na passagem do Jordão. Isso aqui tudo água doce, né? Água doce. A grande multidão de peixes, então, foram colhidas aqui, o grande milagre também da multiplicação dos pães, onde nós temos nas cidades da Galileia. Toda essa região, onde nós temos Nazaré, onde Jesus Cristo morava, isso depois que ele nasceu, né? Porque Jesus Cristo nasceu em Belém, na condição de que com Maria, estando grávida, precisava se alistar. Então ele nasce em Belém, porque ambos eram belemitas, tanto José quanto Maria, eles precisavam se deslocar para o alistamento em Belém. Daí onde cumpriu-se a palavra que Jesus Cristo nasce em Belém. Ele é de Belém. Mas a casa que José tinha e morava com Maria era a cidade de Nazaré. Posteriormente, Jesus muda da cidade de Nazaré para habitar na cidade de Cafarnaum. Isso é muito enriquecedor, a sua aula, para entendermos o milagre e os milagres que Jesus Cristo sempre operou, bem próximo às cidades onde Jesus Cristo havia nascido. Daí é muito importante você ter esse conhecimento. Esse lago de Tiberíades, onde Tiberíades provavelmente é uma das grandes cidades e considerada como capital, nós temos o grande lago que de comprimento aproximadamente 21 quilômetros e de largura 13 quilômetros. Todo esse lago, considerado aí, houve grandes milagres. Quando Jesus Cristo, no seu ministério, que morando bem próximo aqui, estava sempre realizando milagres e fazendo cura dos enfermos. Todas as pessoas começaram a seguir a Jesus, aqueles que mais necessitavam.
Alguns deles, conhecendo a sua origem, não dava crédito. Daí a importância de você olharmos para essa região geográfica e ampliar o seu conhecimento. A primeira multiplicação dos pães. Observe, voltamos para o texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Diz assim: E subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? João capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5. A primeira multiplicação acontece e você precisa entender que vou inserir já entre os evangelhos que também acontece a segunda multiplicação e que não é registrada no Evangelho de João, mas nós temos a segunda. Por isso daí a importância de dizer que a primeira multiplicação dos pães aconteceu, mas também teve a segunda multiplicação dos pães, mesmo naquela região. Vamos lá. A segunda multiplicação dos pães. Em Mateus capítulo 15, o versículo 34, está registrado a segunda. Observe que diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Mateus 15, 34. Também encontramos em Marcos capítulo 8, versículo 4 ao 6, encontramos Marcos registrando, o Evangelho segundo escreveu Marcos, registrando também a segunda multiplicação dos pães. Observe que Marcos está dito, versículo 4, e Jesus lhe perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Marcos capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6. Daí, só para deixar registrado a segunda multiplicação dos pães. Quero voltar para continuar a primeira multiplicação dos pães. É observar que na segunda foram 7 pães e alguns peixes. Então, é muito importante. Na segunda também foram a quantidade de 4.000 pessoas aproximadamente. Enquanto na primeira, que vamos ver, aqui onde vamos discorrer sobre a primeira multiplicação dos pães, é só para caráter de informação, que o Evangelho de João não mostra a segunda multiplicação dos pães, mas sim a primeira. A primeira multiplicação dos pães, continuando em João capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9. Você que está acompanhando, como diz, precisa pegar, dar uma pausa, quem sabe você assistindo esse vídeo logo depois, dá uma pausa, pegue a sua Bíblia, registra isso, porque há um crescimento espiritual na sua vida. Capítulo 6, versículo 6 a seguir. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles toma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? João, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Registrado isso no Evangelho segundo escreve João. A primeira multiplicação também foi registrada por Mateus. Veja só, primeira multiplicação dos pães, segundo Mateus. Nós encontramos que bem próximo à morte, ou depois da morte, esse acontecimento aconteceu depois da morte de João Batista. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21, você pode encontrar a primeira multiplicação de pães sendo registrado por Mateus. Diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as
multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 14. É de observar que Jesus, ouvindo isto, ouviu o que Jesus Cristo ouviu? O contexto está mostrando que, ouvindo o relato da morte de João Batista, que tinha sido decapitado a sua cabeça quando aquele acontecimento. Então é só você se aproximar. Logo que Jesus ouviu esse relato, ele com certeza se sentiu no seu interior triste ao ver a tamanha maldade, mas se retirou para um lugar deserto. Talvez aquele momento, muitas pessoas, ao ver ele se retirar, como diz a Bíblia, para um lugar deserto, acompanhou. Mesmo que ele, atravessando o lago, foi com os discípulos para o outro lado, ele pegou a sua embarcação com os discípulos e disse: vamos para um lugar deserto. O povo caminhou por terra. E foi quando Jesus chega nesse lugar deserto e faz a multiplicação dos pães. Também encontramos a primeira multiplicação dos pães registrado segundo Marcos. No capítulo 6, versículo 30 ao versículo 44, Marcos registra a primeira multiplicação dos pães. Diz aí: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E eles lhe disse: vinde, repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Marcos está registrando que Jesus, depois de ter recebido a notícia, também ali comentaram, chegou a notícia que João tinha sido decapitado. Jesus pega os seus discípulos e dirige-se a um lugar deserto para um pouco chegar com seus discípulos e repousar. Jesus não tinha mais sossego, porque está registrado, Marcos deixa registrado aqui no capítulo 6 de Marcos, que ele não tinha tempo nem para comer. Observe aí, você que está estudando o Evangelho de João, enriquecendo essa primeira multiplicação de pães registrado por Marcos. A primeira multiplicação dos pães também é registrado segundo o Evangelho de Lucas. Segundo Lucas, também registra essa primeira multiplicação dos pães. Lucas capítulo 9, versículo 10 e 11. Nós podemos entender que Lucas capítulo 9, versículo 10 ao 17, vai tratar o assunto da primeira multiplicação dos pães. Observem, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, aconselhando-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Lucas registra que essa multidão que acompanhava Jesus era muito grande e crescente. Está aí Lucas registrando a primeira multiplicação dos pães e você encontra no capítulo 9 de Lucas, versículo 10 ao 17. Vamos aqui analisar um pouco mais a primeira multiplicação registrada por Lucas. Versículo 13 ao 15 diz: ele, porém, lhes disse: dai-lhe-vos mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmo formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens.
Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Lucas capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 15, nós temos o texto que mostra que a multidão registrado aqui é de 5.000 homens. Quando se trata de homens contados, alistados, era aqueles a qual podiam servir como no exército. Homens, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só o tamanho da multidão que Jesus está dizendo para os discípulos: dai vós de comer. Então agora, vamos voltar um pouco para o Evangelho de João, aonde daremos a sequência da primeira multiplicação dos pães, agora registrado no Evangelho de João. No capítulo 6 de João, versículo 10, diz assim: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. Daí a importância de você entender que a primeira multiplicação dos pães, Jesus Cristo está fazendo um grande milagre, exatamente manifestando que Ele é Deus. Jesus esgota todas as possibilidades humanas. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: dai vós de comer, ele está sabendo que é impossível alimentar aquela multidão. Logo observamos que João relata 2 discípulos que estão ali. O primeiro que nós vemos no texto é que ele diz: temos um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Aliás, o segundo discípulo diz: temos um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Mas o primeiro é calculista e diz assim: olha, é impossível alimentar essa multidão. Mesmo que nós tivéssemos aqui 200 dinheiro, não teríamos como alimentar essa multidão. Observe que foge tudo aquilo que era de possibilidade humana alimentar a multidão. Era isso que Jesus Cristo queria, esgotar todas as possibilidades. Não tem como vocês alimentar essa multidão? Não. Não existe nenhuma possibilidade? Não. Então o que acontecer agora é milagre. Milagre não se explica. Observe que Jesus Cristo então ordena que os discípulos fazem o povo se assentar. E se assentado naquela relva, um número de 5.000. Se não é contado mulheres e crianças, podemos aqui multiplicar pelo menos entre 2 a 3 esse número. Se multiplicarmos em 2, nós teremos uma multidão de quase 10.000 pessoas. Se multiplicarmos por 3 mulheres e crianças, nós teremos uma quantidade de 15.000 pessoas. Daí a importância de você entender o grande milagre registrado por João, que esgota todas as possibilidades humanas, e Jesus Cristo quer demonstrar que ele é o mesmo Deus que pode alimentar as pessoas. Não somente ao físico, mas também à condição espiritual. Jesus havia curado muitos enfermos. Daí, o tempo que Jesus Cristo sobrava era muito pequeno. Nem mesmo pôde fazer, quem sabe, o luto quando houve o acontecimento da morte de João. Ele se retirou para um lugar, mas não pôde, porque a multidão o acompanhou. E Jesus está multiplicando pães, dando a essa multidão que se assentava aproximadamente o número de 10 a 15.000 pessoas,
comendo pão e peixe. Pão e peixe. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para este milagre, porque aqui está o Jesus que demonstra que ele é o verdadeiro Deus, habitando entre os homens, cheio de graça, conforme o Evangelho diz, cheio de graça e de verdade. E é ele que chega hoje a você. E quem sabe diante da maior dificuldade que você esteja atravessando, talvez diante do médico, pode esgotar toda a possibilidade da medicina. E o médico dizer, não existe mais recurso. Eu quero profetizar. É nesta hora que pode Deus fazer um milagre. E quantos já temos visto isso? Quando esgotar as possibilidades humanas, Deus entra em ação. Quero crer que esta palavra tem chegado ao seu coração. Aqui uma síntese também do Evangelho de João. E se esse vídeo você tem chegado até aqui, é porque tem gostado. Deixe o seu like, o seu comentário, e assim faz com que este canal prossiga levando a palavra de Deus. Agradeço a sua preciosa atenção, prometendo voltar no nosso próximo encontro. Até lá, na paz do Senhor.